Estamos voltando com o programa Fantasma em Destaque agora para falar do jogo de ontem, da vitória do Operário Ferroviário diante da Luverdense por 3-2. Uma vitória fundamental, importante, foi um jogo decisivo, o jogo contra um adversário direto para a classificação entre os quatro. O Luverdense mostrou uma equipe muito boa tecnicamente, um time muito bem ajustado, bem posicionado pelo Luizinho Vieira, treinador da Luverdense. Aliás, o Luizinho Vieira, para quem não lembra, ele foi jogador do Atlético Paranaense, né? Ele foi jogador profissional, atuou no futebol do Paraná e, portanto, conhecia o time do Operário Ferroviário. É claro que conhecia o estádio, conhecia o torcedor, mas não o atual time ele estudou e mostrou que estudou, porque armou seu time para prender os laterais do Operário Ferroviário, marcar o meio e, de certa forma, abrir o leque do Operário Ferroviário no jogo, né? O Operário, aquele ferrolho que o Operário faz no meio campo, o Operário não pôde fazer em função do sistema que o Luizinho Vieira colocou para o Luverdense jogar. Isso complicou o Operário Ferroviário. E, além disso tudo, além da competência do adversário, nós tivemos também a situação de que o time da Luverdense teve muita competência para imprimir um ritmo de jogo forte, né? Mas o Operário deu a sua contribuição ao time do Mato Grosso na medida em que começou o jogo muito sonolento e logo a 4 minutos já estava perdendo o jogo por 1-0. A bola perdida ali no setor defensivo, a equipe da Luverdense saiu em bloco, né, fazendo a linha de passe, toque de primeira rápida, e deixaram o Tiarinha na cara do gol, né? E o Tiarinha olhou o canto esquerdo do Simão e tocou para fazer 1-0. O Operário, de certa forma, se surpreendeu, né? Sentiu o golpe, mas logo em seguida assimilou, foi para cima e conseguiu empatar aos 11 minutos. Mas o time da Luverdense mostrava sempre o perigo, mostrava sempre ser um time que a qualquer momento poderia criar novamente situações de perigo para o gol do Operário Ferroviário. E isso acabou acontecendo no final do primeiro tempo, 40 minutos, quando o Cleiton acabou perdendo uma bola no campo de ataque. Aliás, os 2 gols da Luverdense foram fruto de perdas de bola por jogadores do Operário Ferroviário. O contra-ataque foi iniciado ali pelo miolo, o lançamento foi feito para o lado esquerdo e o jogador da Luverdense ganhou do Léo, né? Um jogador de muita velocidade. Ele acabou ganhando do Léo e o Léo não pôde fazer a falta. E muita gente perguntou, né? Pô, por que o Léo não fez a falta? O Léo não fez a falta porque ele já tinha o cartão amarelo. E se ele faz a falta ali, ele deixa o Operário em 10, com 1 a menos. Então ele pensou a nível de grupo, pensou numa situação em que ele poderia prejudicar o time. E realmente isso aconteceria, porque com o cartão amarelo ele fatalmente receberia o cartão vermelho numa falta em que os jogadores tinham a direção do gol e iria marcar. O Simão fez a defesa parcial e a bola acabou sobrando para o atacante do Luverdense, que acabou marcando esse segundo gol. E com 2-1 as coisas ficaram complicadas, né? A Luverdense fazia 2-1 e num cômputo geral ela tinha um poder maior. Foi melhor no primeiro tempo, não há como contestar isso, né? Em termos de perigo, em termos de velocidade, o Operário tinha muita dificuldade no seu setor de armação, né? Embora tentasse, mas era muito bem vigiado, muito bem marcado pelo sistema defensivo do Luverdense, que é muito consistente e muito alto. As bolas aéreas não foram aproveitadas pelo Vinícius, aliás, o Vinícius não foi bem no jogo, né? Teve a sua oportunidade para jogar, mas pouco participou, pouco tocou na bola. O Schumacher fez muita falta no jogo de ontem contra a equipe da Luverdense. Veio o intervalo e o Gersinho forçosamente teria que fazer alguma coisa. E acabou fazendo. Trouxe Quirino e Eric para o segundo tempo nos lugares do Vinícius. O Quirino entrou no lugar do Vinícius,
e passou o Lucas Batatinha para fazer o jogador de referência, botando o Quirino aberto pelo lado esquerdo, e o Eric veio para o lugar do Léo. Né? E aí um outro questionamento do torcedor, por que o Léo e ele não mexeu no meio, né? Não mexeu no meio, porque uma vez colocando o Danilo Baia é um lateral de ofício, e consequentemente o Danilo Baia sairia para jogar. E nesse momento o Operário Ferroviário precisava de um jogador que ficasse mais, porque o Operário ia correr o risco no segundo tempo, ele teria que correr o risco. Então ele deixou Chicão e Peixoto, né, para marcar esses dois atacantes de lado da Luverdense que realmente incomodaram e foram os grandes nomes do primeiro tempo no time da Luverdense, e deixou o Chicão e o Peixoto para marcar. E liberou os meias, né, o Robinho do lado direito, o Cleiton caindo mais pelo lado esquerdo, né, Batatinha, Quirino, eram 4 atacantes. O Eric também chegava por vezes, o próprio Índio teve projeções no setor ofensivo, mas faltava um homem centralizado para armar o jogo. Faltava aquele jogador. E aí o Jarcinho tirou da cartola a grande sacada dele. E aí você tem que cumprimentar o Jarcinho, primeiro pela coragem e segundo, primeiro pela inteligência, né? Pela inteligência de um treinador que enxerga o jogo. Né? E num segundo momento, pela coragem de estar enfrentando um time perigosíssimo como o Operário estava enfrentando, tira o zagueiro de área Alisson, que era um dos esteios, um dos destaques do setor defensivo do Operário Ferroviário, e coloca o Xuxa, um armador, um jogador mais que era mais um, né, ofensivo dentro do jogo. Ou seja, o Operário se lançou à frente para buscar o empate e também a virada no placar. O Operário martelou, tinha posse de bola, jogava dentro do campo da Luverdense, alugou meio campo no segundo tempo. A Luverdense só se limitou a se defender. Veio o lance, que foi um dos lances decisivos, eu não diria que foi o mais decisivo, mas um dos lances mais decisivos do jogo, a expulsão do Tiarinha, né, que entrou na do Chicão. O Chicão utilizou toda a sua bagagem como jogador profissional, toda a sua experiência, né? Porque no momento que o Tiarinha desferiu a cabeçada no Chicão, o Chicão deu para sentir que ele ficou em dúvida se ele revidava ou se ele caía. E ele caiu. Né? Ele caiu e o juiz não teve outra alternativa, a arbitragem não teve o que fazer. Né? Mostrou o cartão vermelho e deixou o Luverdense em 10. E isso, então, acabou desarticulando todo o sistema ofensivo, toda o planejamento ofensivo da Luverdense para o campo de ataque, e o Operário jogou dentro do campo do time de Mato Grosso o restante da partida. O Xuxa deu pelo meio, armando pelo meio, foi um jogador que pensou o jogo, era uma cabeça pensante. Individualmente, pelos lados, Robinho e Cleiton faziam um papel de desarticular o sistema de marcação com jogadas individuais, procurando o fundo de campo, principalmente o Cleiton lá pelo lado esquerdo, o Robinho fazendo uma jogada muito típica daquela que o Giancarlo fazia, né, levando o jogo para dentro, para abrir espaço para a passagem de outro jogador, mas acabou, e o Operário foi todo ataque, foi toda pressão, pressionando. O gol de empate era questão de tempo, era uma questão de minutos ali para que o Operário chegasse a esse gol, que acabou acontecendo a 28 minutos, numa jogada que começou com o Xuxa, né, que foi parar nos pés do Cleiton, agora pelo lado direito, né, diante da movimentação. O Cleiton buscou o fundo de campo e fez o cruzamento. E encontrou quem? Encontrou o próprio Xuxa, que colocou para o fundo das redes. Estava empatado o jogo. E para quem pensava que o Operário Ferroviário estava satisfeito, que aquele 2-2, em função de estar perdendo, seria um bom resultado, coisa nenhuma. O Operário foi para cima, buscou, continuou buscando o ataque. O Luverdense até tentou adiantar um pouco a sua equipe, mas não conseguiu. O Operário retomava e tinha força no contra-ataque, criou oportunidades para fazer o terceiro gol antes, inclusive um pouco antes o Quirino desferiu
um chute lá pelo lado esquerdo, né, mas de pé trocado, que obrigou o goleiro da Luverdense a fazer uma grande defesa. Depois o próprio Xuxa, que começou novamente a jogada do gol, que foi parar nos pés do Robinho, que finalizou, né, visou o canto esquerdo, a bola acabou saindo para escanteio. E na cobrança do escanteio, o que aconteceu? Quem que o Jarcinho tinha? Quais são os jogadores que tinham saído do banco? Né? Eric e Xuxa. Pois bem, eles foram os grandes protagonistas do gol da vitória do Operário Ferroviário aos 48 minutos do segundo tempo. Os escanteios que eram batidos e não aproveitados, em função até da própria estatura que o sistema ofensivo do Operário tinha, sem o Schumacher, e com a ausência do Vinícius no segundo tempo, e a alta estatura do time do Luverdense, todas elas eram cortadas pela defensiva da Luverdense. E aí o Xuxa, com toda a sua inteligência, bateu esse escanteio no primeiro pau. Não no meio e nem no segundo pau. Visou o primeiro pau e o menino Eric entrou e de cabeça, né, desviou de cabeça, a bola entrou no canto oposto do goleiro e o povo, o estádio explodiu de felicidade, de alegria com o terceiro gol do Operário Ferroviário, 3-2, uma vitória maiúscula, uma vitória da garra, uma vitória da entrega e uma vitória de um time que com certeza vai brigar até o final por uma dessas 4 vagas. Eu cravo aqui, vou cravar para vocês aqui, como o Jarcinho cravou na entrevista coletiva após o jogo. O Operário estará entre os 4 e vai disputar o mata-mata, né? E pode sim, por que não? Tem mostrado que tem essa condição de disputar o título dessa competição novamente. É um time preparado, é um time maduro, é um time que gosta de ganhar, que não sabe jogar perdendo, é um time comprometido, é um time que se entrega brutalmente ao jogo, brutalmente no bom sentido, né? Não é no sentido de bater no adversário, mas é um time que, sem dúvida alguma, joga até o final. É muito bem preparado fisicamente. Como eu disse, o Jarcinho mostrou que enxerga o jogo. Eu compactuo com companheiros de imprensa que elegeram o Jarcinho o grande nome do jogo ontem, e realmente o foi. Se foi criticado, inclusive por mim, no jogo lá de Cuiabá, onde realmente ele não foi feliz, ontem ele foi o nome do jogo. Ele mostrou toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento de futebol, toda a sua leitura de jogo. O Jarcinho mostrou no jogo de ontem, fazendo alterações pontuais que mudaram o sistema tático do Operário para buscar o resultado. E esse detalhe é muito importante. As outras equipes não têm essa oportunidade que o Jarcinho tem de mudar com jogadores pontuais no banco de reservas. Então, esse é um detalhe importantíssimo. O grupo do Operário é muito forte. Vejam bem, o Cleiton ontem recebeu o 3º cartão amarelo, não vai jogar em Volta Redonda. E daí? Normalmente você ficaria preocupado, quem será o substituto do Cleiton? Quem que vai jogar? O Xuxa. Eu pergunto para vocês acham que o time do Operário vai sentir falta? Vai sentir falta do Cleiton? É claro que você sente falta sempre de um grande jogador, mas o Xuxa é igualmente um grande jogador e vai suprir a ausência do Cleiton com certeza e pode até decidir o jogo. Pode ser até um jogador que decide o jogo. O Jarcinho, que já utilizou 2 vezes o Chicão como lateral direito, ganha uma 3ª opção como lateral, né? Que é o próprio Chicão, que já atuou em Juiz de Fora e atuou ontem diante da Luverdense. Né? Você pega o Yuri, né? Sai o Alisson, entra o Yuri, não muda, o Peixoto, o Rafael Soares, Chicão, o Índio entrando o Érico, o Serginho Paulista, então o Xuxa ali no meio campo, o Johnny na frente, Rafinha, que não estava no banco ontem, estava com dores musculares, até o Jarcinho na sexta-feira, por ocasião da entrevista coletiva, colocou que o Rafinha só iria para o jogo se tivesse 100%, mas como ele não estava, ainda sentia algumas dores, o Rafinha ficou no banco. Então, e está chegando, né, mais um zagueiro, Thiago Alencar infelizmente não vai mais jogar essa temporada, vai ter que submeter mais uma vez a mais uma cirurgia no seu joelho, portanto está descartado o Thiago Alencar mais esse final de temporada, né, esse segundo semestre que se avizinha aí. Então o Operário está trazendo mais um zagueiro de área, muitos apostam no Douglas Mendes. Ontem eu conversava com o Paulo Balancini desmentia
o nome do Douglas Mendes, mas a gente sabe que a diretoria do Operário sempre trabalha em segredo, trabalha numa condição aí de só anunciar no momento que o jogador chegar aqui, tiver com o contrato assinado. Então a gente fica na expectativa. Pode ser o Douglas Mendes, o jogador está lá no Paysandu, quer sair de lá, né? O Dado Cavalcante está numa situação difícil, né? O treinador está cai e não cai lá também no Paysandu, que vem de duas derrotas consecutivas aí no campeonato da Série B. E o desejo do Douglas Mendes é voltar para o sul do Brasil. E nada melhor do que jogar no Operário, onde ele já conhece, mas isso tudo a gente não está afirmando, né? E pode acontecer da chegada de mais um jogador. Isso é hipotético. O zagueiro é certeza, né? Hoje, pode ser até que o jogador já esteja contratado, ou amanhã cedo, esse jogador estará em Ponta Grossa para vestir a camisa do Operário, fazer os exames médicos e ir para o BID. Aliás, precisa ir até sexta-feira, porque o prazo derradeiro para registro dos jogadores na Série C acaba na próxima sexta-feira, tá certo? Então, tá aí o vasto noticiário do Operário Ferroviário, falamos tudo o que aconteceu no jogo de ontem, parabéns ao torcedor que vibrou muito, 3.510, público total, foi um pouco inferior ao do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Estranho até, porque naquele jogo contra o Botafogo eles estavam na greve dos caminhoneiros e tinham uma porção de dificuldades, né, para levar o torcedor ao campo, mas mesmo assim lá no jogo contra o Botafogo tinha mais gente do que ontem. Mas o torcedor vai indo, né? Nós estamos bem próximos, aí eu falava com o Ferro ontem, dos 5.000 sócios torcedores, e nós vamos chegar no jogo contra o Ipiranga com certeza a esse número, né? Um número que a princípio era o objetivo do Álvaro, do grupo gestor, né? E que agora passa a ter um outro objetivo, um novo objetivo. Chegou nos 5.000, agora vamos então para uma nova meta, né, que a diretoria deve anunciar, que deve ficar em torno de 8.000 sócios torcedores, que o Operário, sem dúvida nenhuma, atingindo com 8.000, será um time, já é o terceiro do estado em termos de sócios torcedores, mas o maior aí, um dos maiores quadros de sócios torcedores do interior do Brasil. Eu diria que é difícil você encontrar, né, no interior do sul do Brasil, perdão, não no interior do Brasil. Talvez até no interior do Brasil, né? Mas no sul do Brasil aqui eu duvido que tenha um time do interior com a quantidade de sócios, de aficionados como tem o Operário Ferroviário, e num eventual acesso à Série B, o Operário entra numa competição muito bem estruturada, muito bem embasado, um time que é totalmente saneado, que cumpre com todas as suas obrigações e vai, sem dúvida nenhuma, emergir cada vez mais. Costumo dizer, tenho dito, sempre que posso e que tenho oportunidade. Aí sim, o Operário é o time mais emergente do Brasil no momento. Não tem como mandar contra isso, né? É um time que cresce dentro e fora de campo. Fora de campo é extraordinário o crescimento. A estrutura administrativa, a estrutura diretiva, o profissionalismo da gestão, enfim, tudo isso faz com que o Operário Ferroviário, dentro de campo, conquiste os resultados que tem conquistado. Até ontem eu vi uma hashtag falando temporada perfeita. Mas para que ela seja perfeita, o Operário precisa desse acesso à Série B. E esse acesso à Série B, mantendo esse foco, né, essa entrega, esse denodo, essa vontade de vencer do Operário Ferroviário, com certeza o objetivo será alcançado e mais uma vitória, mais um título virá para a prateleira do Operário Ferroviário. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Fantasma em Destaque e também na TV Vila Velha através do programa do Luiz Carlos Vieira. Grande abraço a todos, até amanhã.